Faltam 100 páginas e eu ainda não sei como tudo isso vai se resolver. Ai, gente, que livro fofo. Eu tô chorando. Ai, que ódio. Eu não quero que eles terminem. Se isso acontecer, eu vou ficar muito pé da vida. Muito. Muito mesmo. Eu tô chorando por causa de um livro. Sério. Já pega o seu café ou o seu chá e vamos comigo se embarcar nessa nova aventura. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês a o primeiro blog de leitura nesse canal. E vamos ler um livro muito especial de uma autora que eu já tinha expectativas para conhecer a escrita dela. Ela é muito famosa por causa dos seus romances contemporâneos, com drama, com personagens reais, apaixonantes e envolventes. Já sabe de quem eu estou falando? Porque estou falando da nossa queridinha Abby Jimenez. Assim, eu já estava com muita vontade de ler algo dela, desde que o primeiro livro dela foi lançado. Porém, eu não tinha tempo para ler por conta da escola e tudo mais. Aí, esse ano, por conta do clube de leitura que eu participo, e nesse clube ela decidiu colocar um dos livros da autora para ler. E aí eu falei, não é agora, é esse o nosso momento, e cá estamos nós. E eu estou falando de Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Bom, confesso para vocês que eu já iniciei a leitura. Eu comecei a ler esse livro sexta-feira, hoje é segunda. E no início, quando eu comecei a ler, a leitura era um pouco arrastada, por conta realmente de que a autora nos está apresentando os personagens. E só depois, eu acho que a partir do terceiro capítulo, que o livro engrena e começa a ser viciante. Então, eu fui com altas expectativas e ao mesmo tempo sem nenhuma, já que eu não sabia como era a escrita da autora, não sabia o que esperar, só sabia que a escrita dela é uma leitura apaixonante e que traz personagens reais, muito do nosso dia a dia, que foi exatamente o que eu senti enquanto eu lia a história. Confesso para vocês que eu já estou em 75% da leitura. Eu não consigo parar de ler. Cara, eu acordo e pensando no livro. Eu vou dormir e pensando no livro. Eu simplesmente não consigo parar de ler. Estou na página 311 do livro.
Faltam 100 páginas para acabar ele. Aqui tá calor, eu não sei se eu solto o cabelo, se eu prendo ele. Tem um carro passando agora. Assim, falando do livro, Parte do Seu Mundo é um livro com tantas camadas que eu não sei nem por onde começar a falar detalhes da vida. Continuando, eu nem sei por onde começar a falar sobre ele para vocês, porque é um livro que ele traz uma temática principal, porém aborda muitos temas e muitos dilemas do nosso dia a dia dentro da mesma história. Fala sobre traumas, sobre recomeços, sobre se permitir, sobre ser você mesmo, sobre você aceitar o que você merece e não aceitar menos do que você merece. O livro ele tem uma frase da Ali Hasselwood que fala assim: as palavras da ave são pura magia, espalham amor e ternura por toda a minha vida. É exatamente isso, essa é a essência do livro: amor, ternura. Ai, parece um filme de sessão da tarde que você lê e parece que você está assistindo na vida real os acontecimentos, vendo os personagens no mundo físico, eles se desenvolvendo, amadurecendo, crescendo e evoluindo cada vez mais. A Abby vai nos apresentar dois personagens principais, a Alexis e o Daniel. A Alexis, ela é médica, cirurgião. Já o Daniel, ele é um fazendeiro, ele é marceneiro, perdão. Ele também tem um negócio da família, né? Sobre marcenaria, onde vende peças. E também tem um hotel casa chamado Grand Hotel, onde ele aluga quartos para as pessoas que vêm visitar essa cidade. Realmente, ele dá comida, dá almoço, café da manhã e essas coisas. Vai começar quando a nossa protagonista, ela decide tirar férias. Ela está estressada, ela escolhe tirar férias. Aí ela vai buscar no mapa e vai dar com essa cidadezinha do interior. O livro se passa nos Estados Unidos e eu não me lembro o nome da cidade. Mas ela vai para lá para passar umas férias, para espairecer. Só que durante o caminho vai aparecer um animal na frente dela e ela vai se assustar e vai desviar desse animal e vai bater numa árvore e ainda por cima o carro dela vai ficar sem gasolina. Ai, que delícia! A verdade, ela é tão pequena, mas tão pequena, que parece um bairro, de tão pequena que ela é. Aí, quando ela bate o carro dela, vai aparecer de repente, né? Tem a rodovia e vai aparecer um homem que vai estacionar o carro e vai perguntar: e aí, precisa de ajuda? Vai socorrer ela. E quem é o homem? Exato, o nosso protagonista, o Daniel. Aí ele vai ajudar ela a rebocar o carro dela e também tem uma questão muito importante. A autora também aborda no livro que é a disparidade de classe social e a desigualdade social. É um foco muito importante para o livro e que vai ajudar a desenvolver a história, além dos traumas da nossa protagonista, já que ela estava sofrendo abuso psicológico por parte do marido dela. Ele vivia falando que ela sempre fedia, que ela era feia e que isso e aquilo, quando na realidade não era nada disso. Aqui também nós temos o plot invertido. O que é isso? É quando a nossa protagonista, ela vem de uma família rica, muito adinheirada. Os pais dela são médicos, cirurgiãos, e ela também é médica. Ou seja, além de tudo isso, ela tem seu próprio dinheiro. Médica socorrista, trabalha no pronto-socorro. O nosso mocinho, ele é fazendeiro, e a família dele antigamente era rica, porém, ainda é rica, porém tem uma questão com a mãe dele, que a mãe dele não gosta
dela, meu Deus, a mãe dele não gosta dele. E aí rejeita ele. Então é igual ele não ter dinheiro, ele se vire, vai viver sua vida, beijo, tchau. Buscar a sua própria vida, passa por dificuldades e tudo isso. Conta da nossa protagonista ser médica, tem toda aquela questão da pressão social, das expectativas da família dela para com ela, onde ela precisa ser sucesso sempre, ela não pode ter nenhum defeito, ela não pode errar, ela não pode nem cogitar mudar de carreira. Dela são cirurgiões. Aí o pai dela quer que ela seja cirurgiã e não médica socorrista. Porém, ela não gosta disso. Aí, ai, tem um dilema com o pai dela, que ele vive pressionando ela. Para vocês terem uma noção, o pai dela é tão escroto, mas tão escroto, que ele apoia o marido dela, que é um abusador. Fique com isso. Aí ela vai lá para tirar umas férias, espairecer da pressão dos pais, né? Ele tem um irmão mais novo também que sofre com isso, que o irmão dela, ele foi para aquele lá, Médicos Sem Fronteiras, sabe? Ajudar na guerra e tudo mais. Aí ele se apaixona por uma cantora. Os pais dele, obviamente, também não aceitam isso. Vão tentar fazer com que eles terminem. O pai deserda ele. Só porque o filho achou o amor da vida dele. Paciência, viu? Paciência. Aí agora o pai quer que ela seja a que assuma as responsabilidades do hospital e quer que ela volte com o marido dela. A autora ela aborda temas bem complicados como o abuso em sua história. Tem a questão do marido dela, eu acho que é spoiler. Não sei até que ponto seja spoiler. Se você considerar spoiler, pule para a próxima parte. Mas o marido dela manipulava ela, abusava dela em que sentido? Falava que ela sempre estava fedida, quando na realidade não estava. Ela não sabia cozinhar, aí ele sabia cozinhar e não ensinava a ela como que, ai, você depende de mim para a sua sobrevivência. O que será que você vai fazer da vida sem mim, minha filha? Sem mim você não é nada, sabe? Você depende de mim. Ele abusava dela, se psicologicamente, verbalmente, nunca chegou a bater nela. Tudo isso acontecia realmente de maneira silenciosa. Um ponto para falar sobre esse livro, e que é algo que é muito triste, porque a nossa protagonista, ela já está na sua faixa dos 40 anos. Não me lembro se é 40 ou 40 e alguma coisa, mas ela está com esse cara desde jovem. E só agora, com 40 anos, é que ela percebe e vai perceber por causa do nosso protagonista que ela estava em um relacionamento abusivo, sendo que ela não sabia. E o mais triste da história é que ela vai perceber que o pai dela também é um ser abusivo. Ou seja, a vida toda sofrendo. O relacionamento dos nossos protagonistas vai acontecer como, sabe, só por uma noite. Então, bem nessa pegada. Nós bem sabemos que não exatamente só por uma noite. Aí eles vão fazer um acordo de que eles não vão se apaixonar. Eu amo esses acordos. Até que chega o momento que a protagonista ela precisa voltar para sua cidade. Depois disso, ela começa a perceber que ela se está apaixonando por ele. Só que exatamente por a história dela, já que ela tem o histórico dela, ela acha que ela não merece esse amor, que ela não merece ser amada, que ela não merece ser tratada
como o nosso protagonista trata ela. Sim, gente, o mocinho, ele é um piteuzinho, entendeu? Ele é perfeito, simples assim. Ele apoia ela, ele incentiva ela, ele cuida dela. Para vocês terem uma noção, ele sabe quando ela está mal sem ela falar, só de olhar para ela. Tem outras histórias por trás de fundo que eu gostaria muito que a autora fizesse um livro sobre os outros personagens, que é, eu não lembro o nome, mas acho que Jack, não. Tem outro nome os personagens, sobre a mulher lá do bar, que o marido dela é polícia, e assim, abusa dela também. Aí ela foi forçada a se casar com ele por um. Desde muito jovem, ela namorava ele, e ele sempre foi assim, sempre foi abusivo, sempre foi um escroto. E ela tem um crush no livro que é apaixonado por ela, e assim, gente, dá vontade de chorar, tá? Eu chorei, eu chorei. Vou continuar lendo o livro e assim que eu ler mais, eu trago updates para vocês. Beijos! Assim, gente, a minha semana foi muito corrida. Foi uma loucura que eu tinha para gravar o vídeo. Eu tô tentando gravar o vídeo desde quinta-feira. Eu terminei o livro na quarta-feira. Aí na quinta-feira eu ia terminar de gravar o blog. Porém, aconteceu um monte de coisa e eu não consegui finalizar. Hoje é domingo, 8 horas da noite, e agora é que eu consigo falar com vocês. Bom, agora chegamos numa parte em que a autora nos apresenta mais sobre a cidade, conhecermos um pouco mais sobre as pessoas que moram lá. E o livro ele traz um toque de magia, bem levinho, porque a cidade ela é mágica. Ela escolhe os seus habitantes. E todos os habitantes escolhidos por ela, mesmo que se vão fora da cidade, algum dia eles voltam. Então, aí o tempo passa, nossa protagonista vai embora de volta para sua cidade normal. E no decorrer do caminho vai acontecer algumas coisas que vão fazer com que ela volte para a cidadezinha ali, né? Pausa para falarmos sobre algo que me irritou no livro. E vai ser um spoiler, eu vou colocar aonde que vocês vão ter que pular caso não queiram esse spoiler e bora. O ponto que eu fiquei muito irritada é que a nossa protagonista, ela termina com o mocinho. Por que que ela faz isso? Assim, ela termina com o mocinho porque ela não se sente digna do amor dele. Ai, sério, isso já tá me irritando nos livros. Tudo bem que ela passou por um término, tudo bem que ela tá tudo conturbada, mas ficar se martirizando e se vitimizando quando o cara tá muito óbvio que o cara beija o chão por onde ela pisa. Não gostei. Não gostei. Gostei bastante como a autora abordou a questão da mocinha com a sua profissão. Eu não me lembro o nome dela. E a questão também dos personagens secundários, porque apesar de que são secundários, também têm seus dilemas e tem uma participação bem ativa na história. E o final? Gente do céu, que final foi esse? Eu não estava preparada para esse final. Eu não estava preparada para esse final. Tanto que eu terminei o livro e eu acho que eu fiquei 1 hora olhando para o nada, tentando entender esse final. Porque era algo totalmente que eu não estava esperando. Sinceramente, eu estava esperando outra coisa e o final me surpreendeu bastante. Por ser Davi Ximenes, eu achei que o livro ia terminar de maneira triste, bem dramática, aquela coisa.
Mas não, foi totalmente diferente. Ao longo do caminho, ela te leva ao longo do caminho, ela te leva por caminhos que você não está preparado para saber o que vai acontecer no final. E ela encaixa os pontos da trama de tal maneira que o livro ele não tem pontas soltas. Do mesmo modo, se a autora colocou um mosquito na história, no final do livro esse mosquito vai ter um propósito nessa história. Conseguiu resolver uma trama, um problema, um assunto muito importante que é o abuso doméstico, de uma maneira tão leve, mas tão leve que você termina o livro com o coração quentinho e você fala: era isso que eu estava precisando. É um livro que tem uma carga emocional bem forte mesmo. Não tanto pelas emoções, e sim pelos personagens. Não é um livro montanha-russa nem nada disso. Não vá esperando isso porque aqui não tem. A questão, o foco da protagonista, da autora, é a protagonista e o protagonista e o desenvolver da história deles, tanto como indivíduos como casal. Eu gostei bastante nesse livro é que eles são gente como a gente. Você lê a história e você parece que você está assistindo a pessoa na vida real acontecendo isso com ela. Tem suas vulnerabilidades, suas fraquezas, também tem seus pontos fortes. E se você é da faixa etária dos 30 e poucos anos, vai se identificar bastante com esse livro, porque o nosso protagonista, ele está chegando aos 30 e já nossa mocinha passou dos 30. Ou seja, eles estão nessa crise dos 30 anos, tentando se encontrar, pensar sobre o que eles vão fazer da vida. Será que a decisão que eles tomaram é realmente a correta? Será que é esse o caminho que eles têm que seguir? Ou será que eles devem mudar a rota? Não sabem o que querem para a sua vida e não sabem se isso que querem é realmente o que eles precisam. Às vezes, as decisões que somos condicionados a tomar não sejam exatamente a escolha correta ou o caminho a ser seguido. Eu favoritei esse livro, sem dúvidas, em um 5 estrelas favorito e subiu lá para a lista top 1. E olha que eu já li muita coisa boa esse ano. Com certeza vou ler os outros livros da Abby Jimenez. Já até tenho o próximo livro no meu radar. Um livro que também ele é viciante. Você lê ele em uma sentada só. Por conta do tempo, eu li ele em uma semana. Mas assim, que delícia de livro! Bom, meus amores, esse foi tudo pelo vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me ter acompanhado ao longo da minha semana, das minhas leituras, dos meus surtos. E se gostaram desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e eu te espero no próximo vídeo. Que tem muita novidade vindo por aí, viu? Um super beijos para vocês. Tchau!